Ao longo dos dias 14 de maio, 21 de maio, agora 11 de junho, tenho pensado em 3 palavras para definirmos, no esforço de síntese, quem é Deus. A primeira palavra: Deus é soberano. E nos cabe, então, compreender todo o significado dessa soberania. 14 de junho. A outra marca do Deus eterno é a sua sabedoria. E agora, isso foi no dia 21, trato da solidariedade. Este é um tema que está no coração da Bíblia. Porque Deus é solidário, porque é soberano e porque é sábio. Nós tendemos a, muitas vezes, usar um conceito achando que esgotamos a realidade. Estou aqui usando 3, mas teríamos muitas outras palavras para, em nosso esforço teológico e relacional, definir o que Deus é e o que Deus faz. Escolhi essas 3. E chegamos então a essa última, a solidariedade, que é a dimensão prática da soberania e a dimensão real da sabedoria. Eu não posso imitar a Deus na sua soberania, só posso reconhecê-la. Eu não posso imitar a Deus em sua sabedoria, eu só posso pedi-la para mim. Mas eu posso imitar a Deus na sua solidariedade. É algo impressionante que desde as primeiras páginas da Bíblia até as últimas, eu e você somos convocados a imitar ao Deus eterno em sua solidariedade. Nós aprendemos no livro de Levítico, citado por Jesus Cristo, que a tarefa de cada um de nós é amar a Deus com toda a intensidade e ao próximo como amamos a nós mesmos. Jesus disse que este é o resumo do Evangelho. Às vezes nos contentamos em celebrar a soberania de Deus e o fazemos, estamos certos assim, ou exaltar a sabedoria de Deus e fazemos bem, mas é preciso que nós também exaltemos a solidariedade de Deus, que é a única virtude de Deus que nós podemos imitar. E a solidariedade é o amor na prática. É claro que eu, Israel, tenho uma tendência em me conformar e me satisfazer dizendo quem Deus é. E ele diz: ok, Israel, eu sou assim. E o que você faz com isso? Essa é a dimensão da solidariedade. E aí, meus irmãos, há um texto na Bíblia que eu diria que ele é, qual é o adjetivo que eu posso empregar? Incômodo. É o texto mais incômodo da Bíblia. Porque ele estabelece um critério pelo qual nós seremos julgados no dia final. E esse critério nos incomoda, porque não faz parte esse critério daquilo que nós imaginamos. Quando nós
pensamos em Deus nos julgando, nós pensamos em A, B ou C. Mas nesse texto Jesus disse que nós seremos julgados por um critério. Eu vou ler então para os irmãos, texto muito conhecido, é longuíssimo, só vou ler uma parte desse texto, em que Jesus contou também a seguinte história imaginária. Mateus 25, 31 a 46. Confesso aos irmãos que esse é um texto chocante. Chocante por causa do critério. Não é o nosso critério. O nosso critério é quase sempre um critério moral. O nosso critério quase sempre é um critério eclesial. Quem não está na igreja vai ser julgado, condenado por Deus. É o nosso critério. Por exemplo, quem não é fiel nas doutrinas, fica firme nas doutrinas, não fica firme nas doutrinas, esse é um critério. Mas Jesus, quando estabelece o critério, diz o seguinte: saibam que quando eu vier pela segunda vez, os meus anjos estarão comigo, e eu julgarei o mundo. Falei com que as pessoas, vindas de todas as nações, reúnam-se na minha presença, como fazem os pastores de ovelhas. Separarei os seres humanos em dois grupos: os solidários de um lado e no outro os egoístas. Aos solidários eu direi: venham todos vocês que foram abençoados pelo meu Pai eterno, venham morar no céu que está preparado para vocês. Este é o lugar de vocês, o céu. Quando estive com fome, vocês me deram comida. Quando tive sede, vocês me deram água. Quando andei como imigrante, vocês me hospedaram em suas casas. Quando fiquei sem roupa, vocês me vestiram. Quando fui para a cadeia, vocês me visitaram. Então vocês vão morar no céu comigo. Os solidários me perguntarão a história que Jesus imaginariamente prepara. Não lembramos de nada disso. Quando foi que estiveste, Jesus, com fome, te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Não lembramos disso. Quando foi que te encontramos como imigrante e te acolhemos? Não lembramos disso. Quando foi que estivesse sem roupa e te vestimos? Não lembramos disso. Quando foi que estiveste enfermo ou preso e fomos te fazer uma visita? Não lembramos disso. Não lembramos disso é por minha conta aqui totalmente. Eu responderei. Essa frase está errada que está aí. Todas as vezes que fizeram essas coisas a um dos meus irmãos, vocês o fizeram, na verdade, a mim. Sim, a mim. É chocante, irmãos. É incômodo. Como é que Jesus diz um negócio desse? Como é que ele diz que quando eu acolho, quando eu alimento, eu descedento, eu visito alguém conhecido ou desconhecido, eu visitei, eu acolhi, eu alimentei, eu descedentei o próprio Senhor da história. Depois eu direi aos egoístas, Jesus continua: saiam daqui, malvados. O inferno, preparado para o diabo e seus amigos, está à espera de vocês. Estive com fome, mas vocês não me deram comida. Tive sede, mas vocês não me deram água. Fui imigrante, mas vocês não me acolheram. Fiquei sem roupas, mas vocês não me vestiram. Estive doente e preso, mas vocês não me visitaram. Eles me perguntarão: não lembramos de nada disso?
Quando foi que te vimos com fome, com sede, imigrante, nu, doente ou preso e não te socorremos? Eu responderei: todas as vezes que deixaram de fazer essas coisas a um dos meus irmãos, que ele já catalogou, que são os imigrantes, os pobres, os mendigos, os moradores de rua, ele já descreveu quais são, vocês na verdade deixaram de fazê-las a mim. Os egoístas sofrerão para sempre, já os salvos viverão no céu durante toda a eternidade. Ele não diz que são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é incômodo isso? Esse texto está incompleto, gente. Eu acho que Jesus falou mais alguma coisa, mas os discípulos não registraram. Deve ter sido isso, não é possível. Vocês não me louvaram com lindas músicas de todo o coração nas igrejas quando se reuniram? Não está aqui no critério. O que nós fazemos com isso? Esta lista realmente nos incomoda. Penso que, talvez isso nos acomode, nos reconforte um pouco, que esses critérios não são os únicos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos vendo outros critérios. Mas esses critérios são, igualmente com eventualmente outros, essenciais. Se não houver isto, não adianta haver aquilo. Se houver aquilo, mas não houver isso, não adianta. Porque isso aqui, como eu gosto de dizer, é o teste prático. Não tem interpretação. Eu cantei, foi de todo o coração ou não? É interpretativo. Bem, eu cantei de todo o coração. Posso dizer isso. Mas talvez não tenha sido. É subjetivo. Por exemplo, eu dei o dízimo sem faltar há um mês sequer. Mas será que dei o dízimo mesmo, ou 10%, ou 5%, ou 1%, ou 0,5%? É subjetivo. Só a gente sabe. E todos os critérios sempre têm uma dimensão do subjetivo. Eu realmente aceitei a Cristo como Salvador da minha vida. Mas será que aceitou mesmo? Ou foi uma emoção? Ou foi em busca de alguma coisa? Mas esse aqui não, esse aqui é objetivo. E nós precisamos de critérios objetivos, porque eu e você temos uma capacidade de interpretar, subjetivizar, relativizar, para nos sentirmos acomodados e de bem. Mas esse aqui não tem interpretação possível. É isto e nada mais. Por isso Jesus coloca esses critérios, que é o critério resumido na palavra, podia ser outra palavra, compaixão, misericórdia, bondade, amor. Eu coloquei aqui a palavra solidariedade. E opus a palavra solidariedade à palavra graça. Perdão, à palavra egoísmo. Solidariedade versus egoísmo. Porque eu sou egoísta. Quanto a vocês, eu não sei, mas eu sou egoísta. Primeiro o meu, depois, se sobrar algum tempinho, o outro. As minhas necessidades são mais importantes, os meus sonhos são mais importantes, os meus projetos são mais importantes. O nome disso é egoísmo. E como eu sou o mais importante, os meus desejos, as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus projetos, os dos outros, se for da minha família, quem sabe, mas os dos outros vão ficando para depois, para depois, para depois. Por exemplo,
Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, quem de nós fica satisfeito com tanta desigualdade? Acho que nenhum de nós. E é bom a gente fazer discursos sobre a desigualdade, e como então superar a desigualdade, como colocar a renda acessível a todos, a saúde para todos, a educação para todos, e nós nos alegramos com isso, é importante que o façamos. Mas aqui o texto nos coloca o seguinte: e você, o que é que você faz para que isso aconteça? Teste prático. Por essa razão que talvez a melhor coisa, depois de ler esse texto, era fechar a Bíblia e ir embora para casa. Porque nem temos o que acrescentar, nem precisa acrescentar. Mas Jesus é assim, ele é contundente mesmo. Não só nesse lugar, mas em muitos outros. Ele se encontra com Nicodemos e diz: Nicodemos, sabe qual é o seu problema? Você se acha o máximo, um grande teólogo, mas você não sabe nada, porque você não nasceu de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Olha a ignorância do cidadão. Não é verdade? Nós sabemos bem essa história. Jesus é sempre contundente aqui, ele nos faz esse discurso contundente. Há uma situação na história do cristianismo que evidencia muito esta realidade. Eu lhe convido então a ir um pouco mais adiante agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 17 a 26, de novo, era preciso ler todo o capítulo e parte do anterior, mas nós sempre temos que remir o tempo e usar o que for possível. O apóstolo Paulo está agora recomendando aos irmãos como deviam celebrar a ceia do Senhor. Não era desse jeito. Por isso que os tradicionalistas, que querem voltar ao passado, à tradição, estão completamente errados. Não temos como voltar a Jerusalém, não tem jeito, é outra cultura, outro tempo. A ceia não era assim, não tinha nada a ver com isso daqui do ponto de vista formal. A ceia era assim: a igreja se reunia em casas, 10, 12, 15 pessoas. Cada um trazia de casa um prato de comida, carne, não vou dizer arroz, que não era da cultura daquela época, batata, cevada, vinho, talvez algum legume, não era também muito comum. Traziam para uma refeição comunitária. Essa era a prática da igreja, que se reunia nas casas, não havia templo. Quando acabava esta refeição comunitária, o dirigente dizia: agora vamos para a outra ceia, a ceia de Jesus. E então, se reproduzia algo mais ou menos assim: pegava-se um pão, 10, 12 pessoas, cortado ou não, claro que não desse formato pão, esse é um pão brasileiro, tipo francês, era um outro tipo de pão. Cada um pegava um pedacinho, às vezes molhava no vinho, conforme o lugar, e tomava. Basicamente eram esses os elementos, ou às vezes só o pão, depois só o vinho, dependia um pouco da comunidade, da igreja onde se realizava. Em Corinto, nós tínhamos um problema. Eu vou ler então o texto. 1 Coríntios 11, 17 e seguintes. Há algo que vocês fazem que não posso elogiar. Eu me refiro aos cultos em que celebram a ceia de Jesus. O que vocês fazem não é bom, é péssimo. Disseram-me que há divisões entre vocês e, em princípio, eu acredito que existam mesmo. As diferenças de opinião são necessárias
para que a verdade seja conhecida e valorizada. O problema é que vocês dizem que se reúnem para tomar a ceia de Jesus, mas na realidade não é dela que vocês participam. Alguns de vocês chegam antes para o culto, por isso eu fiz aquela primeira descrição. Culto da ceia comunitária, da batata, algum outro tipo de cereal, da carne de cordeiro, carneiro, algum outro animal, menos porco, evidentemente, e comem e bebem o que trouxeram de casa. Quando os pobres, que têm compromissos de trabalho, chegam, não era feriado domingo, isso aconteceu muitos anos depois, tinham que trabalhar, conciliar o culto com o trabalho, não tinha meio de transporte, iam a pé. Quando os pobres que têm compromisso de trabalho chegam na casa onde o culto seria celebrado, não tem nada para comer e beber, nem tinha como trazer, está vindo do trabalho. Uns ficam empanturrados e até embriagados, enquanto outros ficam com fome e sede. Certamente os que podem chegar mais cedo têm comida e bebida em casa. Comam e bebam lá. Não debochem da igreja do Deus eterno. Não humilhem os pobres. Eu não posso e não devo aprovar e elogiar os que assim procedem. Passo então a lhes orientar a como proceder, repetindo o que já lhes ensinei pessoalmente. Por meio dos apóstolos que participaram da primeira celebração em Jerusalém, sei o que aconteceu. Na noite que foi traído por Judas, Jesus pegou um pão, que depois de orar partiu e distribuiu, dizendo as seguintes palavras: esse pão é como se fosse o meu corpo, que está sendo entregue em benefício de vocês, comam para se lembrarem de mim. Depois de terem comido, ele pegou também o copo de vinho e disse: esse copo de vinho marca a nova aliança que celebramos. Ela é feita com o meu próprio sangue. Sempre que beberem desse vinho, estarão se lembrando de mim. Digo-lhes então que todas as vezes em que vocês comerem o pão e beberem o vinho da ceia de Jesus, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Observemos como esse texto de 1 Coríntios se relaciona com o de Mateus. Aqui estamos nessa ceia de Jesus, em que todos somos iguais. Mas alguns só iam comer, como sua única refeição, um pedacinho de pão e o cálice de vinho. Porque aqueles que tinham recursos financeiros, vinham de carro, na linguagem de hoje, para o culto, traziam tudo o que tinham e comiam. Eu posso até imaginar que alguns disseram: vamos comer logo, antes que chegue essa gentinha aí. Não tem nada, vem aqui se aproveitar da nossa comida, vamos comer rápido. Já é minha imaginação, o apóstolo Paulo não diz isso, eu que estou dizendo. Eu me lembro que há muitos anos, nós aqui na igreja fazíamos na virada do ano um culto quase assim, só que a ceia era antes, a gente fazia a ceia de Jesus aqui e depois descíamos para a refeição comunitária. Acabou não sendo mais prático. Eu me lembro que uma vez eu me sujei todo vindo para o culto, porque a panela no meio do caminho, o carro deu uma... Aí sujei a minha roupa toda, não é prático, né? E aí nós vimos isso, o famoso avançar. Alguns desciam antes, mal o culto tinha acabado, desciam, avançavam. Quando nós, crentes, bons crentes, descíamos, só tinha melancia. Então acabou não sendo prático fazer isso por causa de quê? Do egoísmo, não é? É isso que estou dizendo, temos bastante reais aqui. Era isso que acontecia, mas estamos aqui celebrando a ceia de Jesus.
como nós somos obedientes, como nós somos fiéis, como nós amamos a Jesus. Estamos aqui na ceia de Jesus. E aí os que não comiam porque não tinham mais pensavam o quê? Que ceia é essa que aqui reproduz a desigualdade que há no mundo? Que igreja é essa que não é diferente do mundo em que ela vive? Por isso, há uma coisa bonita aqui nessa igreja. Eu sempre destaco aqui. Aqui tem várias pessoas que alcançaram na sua carreira acadêmica o título de doutor. Mas ninguém aqui é chamado de doutor. Aqui não tem doutor. Aqui tem gente que serve. Semana passada destaquei que um dos câmeras ali, que estava ali, doutor em linguística. Aquele não é doutor, aquele é voluntário na câmera. Não é o caso do Roberto, que também tem uma boa titulação, mas aqui ele é auxiliar de câmera, ou ele é operador de câmera, não é? Só para ilustrar, isso é uma coisa boa em nossa igreja. A igreja você vai, vamos orar agora com o irmão coronel fulano de tal. Mas não é o coronel que ora, é o irmão que ora. Essa é uma coisa que nós temos aqui, muito boa em nossa igreja. Mais uma vez, o ano que nós mais batizamos aqui na igreja, já tem alguns anos, o irmão chegou e me perguntou assim: quem são essas pessoas que estão chegando para a igreja? Eu não as conheço. Eu respondi: são pessoas a quem Jesus salvou. Porque a pergunta que ela queria fazer, no fundo, era: tem currículo para ser membro de nossa igreja? Faz parte da nossa classe social, como se aqui tivesse só uma classe social e não todas. O que a palavra de Jesus e a aplicação aqui, agora na hora da ceia, nos convida é: eu sou solidário ou sou egoísta? O Evangelho é o quê? O Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fora disso, é igual a qualquer outra expressão de fé. Mas a nossa fé é isso. Por isso, esse critério que Jesus estabelece, e Paulo agora procura colocar na prática, nenhum de nós pode se esquecer. Eu me alegro muito e eu louvo ao Deus eterno, porque Ele é soberano. Fica na tua, Israel. Você não tem poder nenhum. Você não consegue nada. Você não manda nada, cara. Mas o Deus eterno pode todas as coisas. Eu não consigo nem fazer um rio parar um minuto para eu atravessar. Mas Ele conseguiu fazer um mar se separar, suas ondas, e um povo atravessar. Eu louvo a esse Deus eterno. Quando eu tenho um problema, então, eu sei que estou orando a um Deus que é poderoso ao ponto de fazer o mar se abrir. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus porque Ele é sábio, a sua sabedoria é perfeita. Mesmo que eu não entendo, ela é agradável, mesmo que eu não compreendo, ela é boa, mesmo quando às vezes parece cruel para mim, porque não atende o meu desejo. Eu louvo porque eu sei que Ele é sábio e soberano ao mesmo tempo. Mas eu louvo também ao nosso Deus, porque Ele é solidário. E a Bíblia está repleta de expressões, mostrando que Deus se importa. Aí nós encontramos isso: eu sou o defensor das viúvas e dos órfãos. Nós exaltamos que Deus é onipotente, onisciente, e Ele é. Mas Ele é também o defensor daqueles que não têm quem os defenda. Não podemos só escolher o que vamos afirmar como sendo atributo de Deus. Esse é um atributo de Deus, e esse eu posso imitar. Obrigado, ó Deus, porque eu posso imitar esse atributo da solidariedade. Senão, irmão, irmã, nossa adoração será inútil se não passar no teste prático. A nossa fé será vazia se não se expressar em ações concretas. Sou eu que estou dizendo isso? Os irmãos sabem
os textos de cor e salteado, onde essas verdades nos são ditas. Então eu quero convidar você então a participar agora da ceia do Senhor. Ceia de Jesus. Mostrei o contexto daquela celebração. Não é mais o nosso contexto. Já tomei café em casa, na verdade uns dois. Você já tomou café em casa, um ou dois conforme a hora que você acordou. E se você não tomou café em casa, você está errado. Arrependa-se, você está errado. Semana que vem acorde alguns minutos antes para tomar café em casa, tá bem? Então aqui um conselho prático de uma pessoa experiente, 71 anos completados no dia 9, toma café. Dito isso, brincadeiras à parte, essa é a hora de eu dizer, meu Deus, eu canto, eu cultuo, eu te amo, me ajuda a ser alguém que tu aproves, alguém cuja prática revela que realmente eu creio. E ao participar então da ceia do Senhor, eu posso dizer, oh meu Deus, me perdoe. Me perdoe. O que estou fazendo se eu sou cristão? Me perdoe. E me ajude a ter um coração realmente como o coração de Jesus, um coração solidário. Irmãos, eu acabei de, essa semana, fazer a última revisão da tradução dos evangelhos, e é impressionante como Jesus tratava as pessoas. É algo assim, desculpe a expressão, do outro mundo, totalmente fora da prática comum das pessoas, porque eu às vezes até trato bem a alguém, mas sempre tem uma segunda intenção. Eu quero receber algo em volta, mesmo que eu não queira, eu espero gratidão. Se a pessoa não me agradece, caramba, nem valeu a pena. Mas Jesus não tem segunda intenção nenhuma, zero de intenção segunda, é aquilo que ele disse mesmo, e ele acolhe aqueles que ninguém acolhia. Ele olha com ternura para aqueles que eram desprezados. É assim que eu tenho que viver. Não nas minhas explicações sociológicas, ideológicas, de qualquer natureza. Eu tenho que olhar as pessoas, os meus próximos, meus familiares, meus distantes, meus desconhecidos, meus mendigos, como Jesus olhava. Eu não posso salvar essas pessoas, mas posso compartilhar a graça com elas. Porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou superior a ninguém. Sou igual a todas as pessoas, assim que nós somos. E a ceia, esse tempo de celebrar, olha, nós tomamos essa ceia, porque a nossa identidade é homens e mulheres amados por Deus e transformados pela graça de Jesus, e num processo cada vez constante de santificação. E essa santificação exige de mim que eu seja solidário, para eu me parecer cada vez mais com Jesus. É assim que vamos participar. Aí você pode dizer no seu coração, Senhor, eu te agradeço por esse pão. Tu disseste que eu deveria tomá-lo todas as vezes em que me reunisse com os meus irmãos. E aqui estou eu, com os meus irmãos. Se você não abriu ainda sua caixinha, se já abriu, já era. Mas se não abriu, troque com algum irmão seu aí, só a caixinha superior, é fácil de trocar. Não abra então o cálice, troca aí ele vai abrir. Se você já abriu a sua, não tem jeito. Mas não se sinta culpado porque eu não pedi antes, tá bem? Mas troca, como dizer, olha, eu e você somos iguais, nossas qualidades, nossos defeitos, nossos sonhos, nossos projetos, naquilo que nós acertamos, naquilo que nós falhamos. Se alguém não recebeu, levante seu braço aí, que a nossa equipe vai fazer isso. Obrigado.
Nós somos todos iguais. Nós não temos lado A, lado B. Somos todos irmãos. Eu tenho história, você tem uma história, eu tenho uma opinião, Paulo fala sobre isso, você tem a sua opinião, mas isso não é para nos dividir, para nos manter cada vez mais unidos. Eu tenho repetido isso, não me canso de repetir. Jesus disse, olha, as pessoas vão olhar para a igreja. Se a igreja estiver unida, as pessoas vão crer. Nós estamos unidos? Ó Deus, perdoa-nos se não temos vivido como Jesus espera que nós vivamos. Quando agora tomamos este pão, nós te pedimos que nos ajudes para que ele nos alimente o coração, para que nosso coração seja cada vez maior, para acolher todos aqueles a quem queres acolher. Oramos em nome de Jesus. Comamos do pão. Houve uma festa, tremenda festa. O povo de volta do exílio. Aí o povo chegou lá, 6 e pouca da manhã, ficou em pé na praça, e os pastores pregando, os cantores louvando, uma festa. Aí depois teve um tremendo banquete. Comida, muita comida. E o pessoal se alegrou muito. Foi um dia de muita festa, de muita alegria. Já sabe qual é o texto que estou dizendo, né? Aí Neemias diz agora o seguinte, beleza, se alegrem que a alegria do Senhor é a nossa força, é isso mesmo, mas não comam tudo. Levem comida, bebida para aqueles que não têm o que comer, nem o beber, que nem vieram à festa. Porque também a alegria de vocês, a alegria do Senhor, deve chegar também até eles. Pai nosso, ao tomarmos desse cálice, que simboliza a alegria de viver, que nós também possamos levar a mesma alegria, com amor, desprendimento, dedicação. Aqueles que por alguma razão não têm, ajuda-nos, te rogamos em nome de Jesus. Tomemos do cálice. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, e vamos cantar então a música que eu já antecipei aqui, né? Uma música muito bonita. 2 autores brasileiros, Joás Araújo, Décio Lauretti. Tem tudo a ver com aquilo que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Corinto e aquilo que Jesus Cristo disse aos seus ouvintes há quase 2 milênios. Essa é a mensagem imutável, imutável do Evangelho. Cantemos.